Olá pessoal, resolução dessa super questão aqui de geometria analítica, ou também a gente pode usar o conceito de função, né? Basicamente temos duas funções, função f e função g, funções do primeiro grau, como representado no enunciado, e ele pede a lei da função g, né? A função g, para a gente criar a função g, a gente precisa sempre de dois pontos. Então a reta azul ela passa por esse ponto em destaque e esse ponto. Só que esse ponto ele é desconhecido. Só que vai ser algo que a gente vai descobrir no final da questão. Vamos perceber que, né, apagando isso, vamos perceber que a reta vermelha, que é a função f, ela passa por esse ponto e por esse ponto. Claramente, se eu chamar esse ponto de A e esse ponto de B, podemos afirmar que o ponto A é 5, 3, 5 para x, 3 para y, e o ponto B, como está localizado sobre o eixo y, zera o x e coloca o valor do y, que é menos 1. Através desses dois pontos, a gente tem como encontrar a reta vermelha, que é a reta função polinomial f. Como que a gente faz isso na geometria analítica? Uma possibilidade. A gente vai calcular o determinante colocando os dois pontos aqui, como vocês estão vendo acima. Vai preencher aqui de x e de y. Vai colocar aqui na frente somente 1 e vai calcular o determinante dessa matriz, né? Considerando ela sendo uma matriz. Só que para isso a gente vai usar o método de Sarri, né? Que a gente repete a primeira e a segunda coluna, né? Idêntico. Repete e faz todo o cálculo, né? Esse cálculo sendo feito aqui, né? Não é tão fácil assim, no quadro fica mais fácil, mas a gente vai estar fazendo. Olha só, pessoal, preste atenção, né? Então aqui, ó, eu vou multiplicar assim, assim e assim, certo? E vou chegar em três resultados. Quais são os resultados que eu obtive? 5 vezes menos 1, menos 5. 3 vezes x, 3x, né? E aqui tem um zero, então zero. Então, o determinante dessa matriz vai ser menos 5 mais 3x. Essa é a primeira parte. Por que a primeira parte? Tem a segunda parte do determinante, né? Segunda parte é essa multiplicação para cá, ó. Para cá e para cá, certo? Aqui, obviamente, da mesma forma, tem o zero, zerou, 1, 5 e y, 5y, e aqui 1 menos 1 e x, menos x. Então, essa é a segunda parte. Essa segunda parte ela vem aqui na frente. Cuidado, gente. Diagonal principal, a amarela, né? Parte amarela, e secundária, essa vermelha. Então, você vai colocar sempre menos o resultado que você encontrou aqui, tá? Menos x mais 5y. E como você tem aqui, esse determinante tem que dar igual a zero, que é a definição de alinhamento de pontos, ok? Ou, quando a gente for de fato encontrar a equação da reta, você tem que fazer isso. E aí você tem aqui, ó, menos 5 mais 3x, aí aqui, ó, menos com menos mais x, e menos com mais menos, menos 5y. Agrupa os termos semelhantes, né? 3x com x dá 4x. Esse 5 negativo posteriormente vai ser jogado para o outro lado da igualdade, né? Falando do português, claro. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem a nossa equação da reta, que a gente pode fazer assim. Y igual 4x joga para o outro lado, 5 joga para o outro lado, positivo. E esse 5 aqui, que estava multiplicando, negativo, jogo dividindo, certo? Então, eu tenho essa equação da reta. Essa equação da reta é da reta azul, perdão, reta vermelha, certo? Então, eu vou circular aqui. Isso aqui é a reta vermelha, ou também conhecido como função f, beleza? Essa é a função f. Então, tudo que é vermelho
perpassa por essa reta aqui. Beleza, beleza. Aí o que a gente vai fazer? Olha a malícia. Essa reta, ela tem um momento que ela passa por esse ponto aqui especial. Atenção, todo mundo olhando para esse ponto. Você concorda comigo que esse ponto está em cima do eixo X? Então, a altura dele é zero. Esse ponto está em cima do eixo X, eu preciso saber quanto é, né? E aí, o que a gente faz? A altura dele é zero. Então, este ponto, ele é o ponto que ele tem um valor para X que eu não sei, mas a altura dele é zero, porque ele está no chão ou em cima do eixo X. E aí eu faço isso, essa aplicação, eu aplico esse ponto nessa expressão, certo? Ou seja, no lugar do y você coloca o zero e você vai ter o restante da expressão para trabalhar. Calma. Cheguei aqui. Multiplica cruzado, pam, pam, vai zerar aqui, né? 0 vezes menos 5, 0. 1 vezes menos 4x e 1 vezes 5, 5. Zerou aqui do outro lado. E agora você vai encontrar o valor de x. Como que eu vou encontrar o valor de x? 5 está positivo, joga para o outro lado. Esse menos 4 está multiplicando pelo x, você joga para o outro lado, dividindo. Menos com menos, mais. 5 sobre 4. 5 sobre 4 é o valor de x que de fato está aqui. Então, quer dizer que esse pedacinho tem exatamente 5 dividido por 4. Por mais que é um termo fracionário, né, você de fato pode estar aí calculando o valor decimal, né? Eventualmente, por exemplo, tem gente que gosta de fazer, ó, 5 dividido por 4, né? 5 dividido por 4, 4 vezes 1, 4 para 5, 1. Não dá, acrescento 0, 4 vezes 2, 8, para 10, 2. E assim, pronto, 1,25. Mas não é muito, é necessário fazer isso. O que você vai fazer agora? Agora você vai concluir o exercício. Agora você vai concluir o exercício, independente se o valor que você encontrou foi um resultado fracionário. Como que eu vou concluir? O que ele está querendo, gente? A lei, ou seja, a reta descrita pela função g. Função g é a função azul. A função azul ela passa por dois pontos, por esse ponto que está aqui e por esse ponto que a gente acabou de achar. Ou seja, página em branco, reta G. A reta G passa por quais pontos? Pelo ponto que eu encontrei agora, que é 5 quartos para x e 0 para y. Ó, 5 quartos para x e 0 para y. E passa por esse ponto. Esse ponto aqui, ele está em cima do eixo y. Então, se ele está em cima do eixo y, é 4 o valor dele e aqui 0, certo? Então, esses são os dois pontos. A gente vai fazer o mesmo esquema que foi feito anteriormente com esses valores. Ah, mas tem uma fração, Beto. Não tem problema, você tem que trabalhar isso aqui. Porém, tem muito zero na questão. Então, vai ficar fácil. Preenche de 1, x e y, repete a primeira coluna e repete a segunda coluna. Faz o determinante e depois iguala o determinante a zero. Certo? Aquelas multiplicações que a gente fez. 5 quartos vezes 4 vai cortar o 4. Vai dar exatamente 5. Olha, facilitou. Viu? Zerou e zerou. Não vou nem fazer. Então, a resposta, 5. Agora, a parcela de cá. 4 vezes x, 4x. 5 quartos vezes y, 5 quartos y. Zerou, não vou nem fazer. Zerou. Então, ó, menos essa parcela que eu acabei de encontrar. Ó, isso tudo aqui, perdão aqui, isso tudo igual a zero. Show? E agora você vai fazer esse cálculo. Olha, vamos fazer o cálculo passo a passo. Menos vezes 4x, menos 4x. Menos vezes mais menos 5y dividido por 4, igual a zero. Certo? O que a gente faz? Deixa o y quietinho de um lado da igualdade e joga o x para o outro lado. Claro, eu posso escolher o lado que eu quero trabalhar. Por exemplo, esse cara está negativo, eu vou jogar ele para cá. Então, vai vir 5y sobre 4 para o lado de cá. Do outro lado fica intacto, certo? Esse 4 está dividindo, jogo para lá, multiplicando. Multiplica. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 4, 16. E agora, para terminar e achar a equação y, tira o 5 daqui. 5 está multiplicando, joga para cá, dividindo.
certo? E assim a gente tem a equação da reta final, né? 20 menos 16x, tudo isso dividido por 5, certo? Essa equação é a equação da reta G. É a reta função G, beleza? Função azul, ok? Infelizmente a questão trabalhou esse número fracionário, ficou uma resposta meio feia para encontrar, mas espero ter sido claro, ter ajudado vocês. Tamo junto, bons estudos, até mais.